Nós vamos abordar agora com os senhores o lucro presumido. E nós iniciamos com o quê? Nós iniciamos apresentando a nossa legislação, que ficava primeiro o Sistema Nacional Tributário, depois o Código Tributário Nacional, passamos ainda pelo MEI, que aqui não está descrito. Também, claro, o Simples Nacional, nós abordamos também a Lei Geral, faz parte. E agora nós acabamos de passar pelo Simples Nacional. E o que era isso, pessoal? Isso eram regimes tributários, eram não, são os regimes tributários que hoje nós temos disponível no Brasil. Nesse momento, nós iremos começar a abordar em cima do lucro presumido. E aí eu chamo a atenção dos senhores para o quê? Que o regime tributário, diferentemente do que acontece com o Simples, a sua maior parte vem na questão de cálculo e pagamento do imposto de renda e contribuição social. Ou seja, dentro desta abordagem, nós iremos ter um enfoque em cima do imposto de renda e contribuição social. Ah, professor, mas no Simples, lá a gente tinha ISS, ICMS, sim. Esses demais tributos, eles têm que ser estudados de maneira individual. O nosso enfoque aqui agora, para a nossa disciplina, ela vai ser da apuração do imposto de renda e da contribuição social, beleza? Então, avançando, em cima do lucro presumido. Bom, o lucro presumido, pessoal, ele é o regime no qual a pessoa jurídica tributa em uma presunção de lucro. Ou seja, o governo, ele vai presumir, como o próprio nome está dizendo, que você vai ganhar um determinado lucro com aquela atividade. Um determinado quanto? Bom, ele vai presumir, de acordo com tabelas, em cima de percentuais. Então, atividade X, você tem 12% de presunção de lucro. O governo está presumindo que você tem, de acordo com aquela atividade, 12% de lucro. E assim sucessivamente. Em termos práticos, ele é muito simples de ser adotado. Entretanto, o que tem que se observar é o quê? Quais são as vantagens e as desvantagens. E como a gente já mencionou isso em aulas anteriores, todos os regimes têm as suas vantagens e as suas desvantagens. O correto é que seja realizado um planejamento tributário para que a gente saiba qual que seria o melhor regime a ser adotado. E avançando. No caso, quem são as pessoas jurídicas autorizadas a optar por este regime? O Simples, que a gente abordou anteriormente, ele é focado para micro e pequenas empresas. Somente micro e pequenas empresas podem aderir ao Simples, por ser um regime diferenciado, e já ser um incentivo fiscal. Claro, dentre outras obrigatoriedades. Já para o lucro presumido, nós temos o quê? Que qualquer pessoa jurídica, perceba como ele é bem mais amplo, qualquer pessoa jurídica que não esteja nas condições de obrigatoriedade do lucro real e que no ano calendário anterior não tenha faturado mais do que 78 milhões. Então, a esmagadora maioria das empresas que nós temos no Brasil, elas podem adotar o regime do lucro presumido. Ah, professor, uma empresa que é do Simples, então, ela pode adotar o lucro presumido? Pode. Na sua esmagadora maioria, todas as atividades estarão aptas a adotar o lucro presumido. Salvo quem? Salvo aquelas que são obrigadas a ter o lucro real e aquelas que faturam acima de 78 milhões. Até porque essas que faturam acima de 78 milhões, elas também não teriam como entrar no Simples, já que no Simples Nacional você só pode ir até a 4 milhões e 800 mil.
então praticamente todo mundo pode adotar o lucro presumido. O que você tem que saber é vantajoso ou não você ficar no lucro presumido? Então, avançando. Existem algumas pessoas jurídicas que não podem optar pela sistemática. E aí a gente vai apontar quais seriam elas. Primeiro, pessoa jurídica que a atividade sejam de bancos comerciais, investimentos e adjacentes. Pessoal, praticamente, em resumo, trabalhou com o sistema financeiro, né, de sua maneira geral, claro, estou resumindo, o correto é que a gente leia aqui e veja se vai se enquadrar. Mas em linhas gerais, é que trabalhou com essa parte financeira, você não pode fazer uso do regime tributário do lucro presumido. Assim como também você não podia fazer uso do Simples Nacional. Então, praticamente eles que se casam nesta obrigatoriedade, né? Nesta exclusão. Ainda, pessoas jurídicas que tiverem lucros ou rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior. Também, pessoas jurídicas que, autorizadas pela legislação tributária, queiram usufruir de benefícios fiscais, a isenção e redução do imposto de renda. Quem tributa pelo lucro presumido, pessoal, ele já não faz direito ao uso de incentivos fiscais em relação ao IRPJ e contribuição social. De certa forma, já é considerado incentivo. Por quê, professor? Como assim? Porque em determinadas situações é muito mais vantajoso você ficar no lucro presumido. Por quê? Porque você pode ter uma lucratividade maior do que o percentual de presunção que é estabelecido. Então, acaba que para você compensa você ficar. Como assim, professor? Vamos supor que o percentual de presunção de determinada atividade seja 8%. Mas vai que, na prática, a sua lucratividade seja de 10%. Ótimo, tem 2% seu aí que não está sendo tributado. Né? Por quê? Porque no percentual de presunção, no final das contas, você só faz uso de 8%. Ainda, pessoas jurídicas que no decorrer do ano calendário tenham efetuado o recolhimento mensal com base em estimativa. Também, pessoas jurídicas que explorem as atividades de prestação cumulativa e contínua de serviço de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito. Olha só, percebam, né? Novamente, a gente chega em uma outra seara, mas que muito similar. Ou seja, essas coisas que mexem com finanças, com crédito, praticamente todas essas atividades, elas têm muitas limitações. Por quê? Porque coisa que mexe especificamente com dinheiro, emprestar dinheiro, receber dinheiro, compra de ativos, né? Esse tipo de atividade, ela requer uma fiscalização maior, até para segurança. Segurança de quem? Dos usuários e tudo mais. Então, esses regimes mais simplificados, eles acabam não sendo permitidos para esse tipo de atividade. Ainda, pessoas jurídicas resultantes de evento de incorporação ou fusão obrigados ao lucro real, ainda que qualquer incorporada ou fusionada fizesse jus ao referido regime antes da ocorrência do evento. Então, ocorreu fusão, né, de empresa ou a incorporação, você já não pode fazer uso do lucro presumido. Ah, mas antes da minha empresa ser, né, se fundir com outra ou ser incorporada por outra, eu tinha direito do lucro presumido. Não, beleza, mas após o evento, né, da fusão ou da incorporação, você já não pode fazer uso desse regime tributário, beleza? Ainda, a opção agora, né? Deixa eu limpar isso aqui. A opção pelo lucro presumido. Bom, lá no Simples Nacional, nós tínhamos que fazer essa opção lá em janeiro, comunicar através lá do portal, fazer a solicitação, ia feita uma averiguação e tudo mais. Se você ia ser permitido ou não a entrada no Simples. No lucro presumido, como é que funciona? Bom,
funciona com o pagamento. Na hora que você efetuar o pagamento, né, sobre a modalidade com os códigos de DARF, né, códigos de receita do DARF, referentes ao lucro presumido, você está inserido naquele regime tributário. E aí, uma vez que você está inserido naquele regime tributário, você já não pode mais sair dele durante o decorrer do ano. Não pode naquelas situações em que a gente, de regras gerais, mas, assim como existem as situações que no Simples você sai de forma imediata, né, você muda de regime tributário, no lucro presumido também teremos essas situações em que, ocorrendo, você é expulso do regime, você é obrigado a sair do regime de forma imediata. Mas, de maneira geral, o regime escolhido, assim como com o Simples, também por lucro presumido, você tem que ficar com ele até o final do exercício. E aí, no ano calendário seguinte, você poderia fazer essa alteração, salvo exceções no decorrer do exercício. Professor, Senhor. antes aqui perguntando. No caso aqui, para sair seria fazer a mesma coisa que faz com o Simples, né? Inserir um KNAI, por exemplo, de crédito, né? Trabalhar com crédito, por exemplo, né? Olha só, as aulas são gravadas, hein? Não é bem inserir. Digamos que a atividade, né, da empresa mude, né? Você vai mudar a atividade da empresa, então você acaba se enquadrando em alguma situação em que seja fator excludente do regime ou ainda que você esteja obrigado a faturar, né, a realizar a apuração dos seus tributos pelo regime do lucro real. Então, sim, você seria desenquadrado. A gente vai ver mais à frente as situações, o momento do efeito, né? Porque você tem a questão do quê? Eu incorri numa situação, beleza, vou mudar em tal período. Mas o raciocínio é exatamente esse, beleza? Aí, no caso, seria, por exemplo, não é questão de fraudar o fisco, não. Vamos dizer, que a intenção dele mesmo era mudar o ramo de atividade, né? Sair, Sim. vamos dizer, do comércio e ir para a instituição Sim. financeira ou mexer com crédito, essas coisas. Aí Sim. poderia, né? Sem problema nenhum, né? Sim, sim, tranquilamente, não tem problema nenhum não. Ninguém é obrigado a exercer a atividade que não deseja, né? Isso aí é um procedimento correto e não há nenhum tipo de empecilho para ser adotado. Beleza? Fique à vontade. Só o pobre, professor, que o pobre não tá de escolher, não. Mas avançando, senhores, vamos lá. Agora, em relação à alteração do regime. O regime pode ser, né, efetuado de forma obrigatória ou por opção do contribuinte, bem em cima do que a gente já está abordando junto aí com o Anderson. Então vamos lá. Bom, por opção do contribuinte, é uma coisa bem simples, né? O próprio nome já está dizendo. Então, após efetuar a primeira parcela, né, o pagamento da primeira parcela, se você efetuar ela sob, né, a modalidade do lucro presumido, você já fez a opção pelo lucro presumido. E aí o regime de apuração não poderá mais ser alterado. Isso de maneira geral. Claro que há as exceções. Ainda, a escolha pela forma de tributação é irretratável para o ano calendário. Desta forma, apenas a partir do próximo ano é permitido efetuar a alteração. Aqui, pessoal, nós estamos falando de opção. Então, numa situação que a gente estava conversando agora com o Anderson, já não é mais opção. Quando você, né, se enquadra em algumas das situações em que não é permitido a sua continuidade, aí não é você que está decidindo sair, né? Você está sendo convidado a se retirar. Tchau, porque você não faz mais parte, né? Não atende mais os critérios necessários para que você possa permanecer. Então, por opção, é naquela situação. Agora, obrigatoriamente, é quando o contribuinte tributa pelo lucro presumido, mas ele acaba ficando obrigado, né, a tributar pelo lucro real. E aí, ele vai ser o quê? Ele vai ser convidado, né, carinhosamente, a se retirar do regime do lucro presumido. Agora é o seguinte, quando que faz, né, os efeitos
dessas mudanças. Porque, igualmente a gente tinha no Simples, nós temos o quê? Nós temos situações em que os efeitos ocorrem de imediato e temos as situações em que os efeitos ocorrem no ano seguinte. Então, deixa eu apagar isso aqui de novo. Olha só. Quando o motivo for atividades, sejam de bancos comerciais, investimentos, sociedade de crédito, financiamento, imobiliários, cooperativas de crédito, empresas e tudo mais, os efeitos, ele é a partir do ano seguinte. Ou seja, eu fiz a inserção de uma atividade, mudei meu ramo de atividade, não. Beleza. A partir do ano que vem, então, você já não pode mais fazer uso do lucro presumido. Pessoas jurídicas que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos. 3 situações de ganhos oriundos do exterior. Ou seja, esse rendimento, né, esse ganho, isso aí, ele está vindo de fora do Brasil para cá. Quando acontece esse tipo de situação, aí já é a partir do próximo mês. Aconteceu a situação, próximo mês você já está fora do lucro presumido. Pessoas jurídicas que, autorizadas pela legislação tributária, queiram usufruir de benefícios fiscais. A condição para você, né, ter algum tipo de isenção, de participar desse benefício, você não pode estar no presumido. Então, a partir do ano calendário, né, do próximo ano calendário, ele já não pode mais fazer uso do Simples, já que ele vai fazer uso de benefícios fiscais. Do Simples não, rapaz. Que é isso, rapaz? Do lucro presumido. Então, para fazer uso dos benefícios, então a partir do ano seguinte, ele já não estaria mais. Avançando. Pessoas jurídicas, né? Pessoas jurídicas que no decorrer do ano calendário tenham efetuado recolhimento mensal com base em estimativa. Vai também para o próximo ano. Pessoas jurídicas que explorem as atividades de prestação cumulativa e contínua de serviço de assessoria creditícia. Olha aí, de novo. Tudo que mexe com coisas de crédito. Por quê? Porque isso aqui eles são obrigados também a ter o lucro real. Então, logo, ele vai para o ano calendário seguinte. E ainda, pessoas jurídicas que passem a exercer atividade de administração de contas a pagar, a receber, de vendas mercantis, as factories, né? Que, na verdade, acabam sendo o quê? Acaba sendo a transformação de uma empresa no decorrer do ano em atividades que elas são obrigatórias pelo lucro real. Aí não tem como permanecer no presumido. Beleza? Avançando. E ainda, para finalizar, né, as pessoas jurídicas resultantes de evento de incorporação, fusão ou cisão, que é conforme a gente já tinha até apresentado anteriormente, e os efeitos serão a partir do próximo ano calendário. Então, isso aí são situações de exceção e de desenquadramento que a gente encontra com os seus respectivos efeitos, né, momentos de efeito. Agora, cabe algumas observações. A primeira, em se tratando de desenquadramento, né? Em se tratando de desenquadramento por rendimentos ou lucro do exterior, podemos apresentar como exemplo pessoa jurídica que possui uma filial no exterior ou participa do capital social de uma pessoa jurídica do exterior. Então, uma empresa que possui uma filial, abra uma filial no exterior e essa filial perceba lucros ou ganhos, aí você passaria a desenquadrar. Aqui cabe uma observação. Qual que é ela? Observe que o fato de participar, né? O fato de você participar do capital social ou investir em uma pessoa jurídica não obriga ao lucro real. Agora, se você receber um lucro desse investimento, aí você fica obrigado. Por quê? Porque lá na norma ele se refere o quê? Ao lucro, ao ganho. Eu tenho a... Não, beleza, mas você recebeu alguma coisa dessa sua participação, desse seu rendimento no exterior? Não, então não tem o que você falar em lucro real ainda. Mas,
como nós sabemos, todo investimento é para trazer algum retorno. Então, em algum momento, isso vai trazer um retorno. Senão, para que cargas d'água você teria feito um investimento em alguma outra situação que não fosse para lhe trazer algum tipo de benefício. Mas, o que tem que ficar claro é que a condição única e exclusivamente de você investir, ela por si só já não lhe obriga a ser do lucro real, somente no momento de aferição de ganho ou lucro. E ainda, também temos que observar que os ganhos oriundos de capital, né, do exterior, ou seja, pessoa jurídica aqui no Brasil efetua uma venda de um bem do seu ativo imobilizado sobre o qual obtenha lucro ou ganha nesta operação. Ela ficará obrigada a tributar pelo lucro real a partir do próprio mês em que este ganho for obtido. Essa daqui é aquela situação, né? Continuando, aquela situação em que os efeitos eles fazem parte, né? Começam a fazer efeito a partir do mês em que ocorrer. Na maioria, né, das outras situações, todas elas, os efeitos do desenquadramento será somente no exercício posterior. A observação número 2. Em relação ao faturamento, ou seja, o nosso limite é de 78 milhões, né, para você poder ficar dentro do lucro presumido. Simples Nacional até 4 milhões e 800 mil, lucro presumido até 78 milhões. O contribuinte que ultrapassar este limite dentro do ano calendário, ele fica obrigado ao lucro real a partir do próximo ano. Ou seja, mas ele estourou o faturamento, já tem que... Não, ele não tem aquela situação em que acontece no Simples Nacional de você ter que fazer o quê? Ficar prestando atenção se foi mais ou menos de 20% para ver em que momento é que vai ter os efeitos. Não, no lucro presumido, ultrapassou 78 milhões? Ultrapassou. Quanto foi? Não interessa, pode ter sido o dobro, 3 vezes, 4 vezes. No ano seguinte, somente é que você vai ter os efeitos disso. E ainda, o contribuinte deve observar que caso ele tenha iniciado a atividade, né, ou seja, vai ter em termos proporcionais, porque ele não ficou de janeiro a dezembro, não são 12 meses, nós temos que observar a proporcionalidade. Isso quer dizer o quê? Se você pegar, né, o limite do faturamento anual de 78 milhões e dividir por 12, você vai chegar exatamente na média mensal de 6 milhões e 800 mil reais. Então, para você fazer a sua proporcionalidade, a empresa abriu em março, então de março a dezembro você não tem 12 meses, então você não pode faturar 78 milhões. Você vai fazer o quê? Você vai contar quantos meses tem. Nós temos o que então? Nós temos 10 meses. 10 vezes 6 milhões e 800 mil, então você vai ter o quê? Você tem um limite de faturamento de 68 milhões naquele ano. No ano seguinte, você já vai poder faturar os 78 milhões, que é o limite para que você possa ficar dentro do lucro presumido. Beleza? Avançando. Deixa eu apagar aqui. Agora, em relação ao período de apuração. Bom, no Simples Nacional, nós vimos que o período de apuração ele é mensal. Inclusive, no exercício que fizemos agora há pouco, nós íamos calculando por mês. Já no lucro presumido, esse trabalho, ele é feito, né, essa apuração, ela é feita de forma trimestral. Então, somente a cada 3 meses, você encerra no sentido de quê? De apurar o seu faturamento para fins de pagamento do imposto de renda e da contribuição social. Então, logo, todo dia 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro, né, de cada ano calendário, são as datas em que você vai ter que fechar a apuração do seu IRPJ e da sua contribuição social. E aí, claro, né? Você tem dentro de 31 de março, janeiro, fevereiro e março. Então, você vai pagar o IRPJ referente a esses 3 meses. E assim sucessivamente. Você paga por trimestres. Avançando.
No lucro presumido, não existe encerramento diferente do trimestral. Contudo, poderá ocorrer antecipações. Então, ó, a regra, pessoal, é o quê? A regra é você pagar no trimestre. Ah, mas eu estou ansioso, eu não quero deixar acumular 3 meses, vai ficar muito pesado o imposto, eu pagar o imposto de 3 meses de uma vez só, eu não consigo guardar dinheiro no meu caixa, vai atrapalhar meu fluxo de caixa. Bom, seja lá qual for o motivo. O que você pode fazer então? Não, já que você está assim, eu posso antecipar. Ah, tá. Você não está pagando imposto, você está antecipando. Até porque você não sabe quanto que ele seria, porque você só tem como apurar ele a cada 3 meses. E aí, como é que funciona? Bom, como já foi dito, na tributação, né, não há tributação mensal no lucro presumido, apenas trimestral. Então, o que pode ser feito? O que pode ser feito é uma antecipação, porque exatamente como a gente já vinha apontando, as pessoas, né, os empresários, eles ficam assim preocupados com o fluxo de caixa, para você ter que pagar um valor muito alto, né, no final do trimestre. Então, o que acontece? Você pode fazer o quê? Um valor aproximado. E aí, observação, como isso não é uma regra, nós não temos nada estabelecido especificamente para pagar. Ó, já que tu quer antecipar, tu vai ter que antecipar X%. Não, não existe isso. O que você tem que tomar cuidado é de você não antecipar um valor muito elevado. Porque se você antecipar um valor alto em janeiro e em fevereiro, vou pagar pouco em março. Aí quando você chega em março e você vai apurar, você já pagou mais do que o que você devia. Aí você vai ter que entrar com um processo trabalhoso do bendito do Perdecomp pedindo compensação ou restituição. E sabemos que a restituição ela é muito vagarosa. A compensação ela é até mais rápida. Mas não é o ideal. Por quê? Porque se você está preocupado com o quê? Com o seu fluxo de caixa, não faz o menor sentido você sair pagando imposto maior do que o que você realmente deve. Se a sua preocupação realmente é com fluxo de caixa e você quer antecipar alguma coisa, antecipe um valor menor para não correr perigo de você pagar a mais e ao invés de você ter fluxo de caixa, você fica com crédito no governo, mas aí de todo jeito o seu caixa estará desfalcado. Beleza? Verdade, professor. Até porque, professor, o pé de compra pode durar até 5 anos, né? Se eu não me engano. Então, assim, por isso que eu digo, o ideal, né? O ideal não, né? O ideal era que você não tivesse que fazer um perde-compra. Mas se você fizer, o melhor é você pedir compensação. O que é essa compensação? Bom, já que eu paguei mais do que o que devia, né, no primeiro trimestre, né, os primeiros 3 meses, eu antecipei janeiro, fevereiro, e aí em março, quando eu fui pagar, eu nem precisava, porque eu já tinha pago mais do que o que devia. Então, quando começar abril, maio e junho, eu vou aproveitar o que eu paguei a mais, né? Vou aproveitar aquele crédito. Então, vamos supor que ficou lá, sei lá, R$100 de crédito e meu imposto deu 200. Então, eu vou aproveitar esse crédito e pagar só a diferença. Essa é a modalidade mais rápida. Bater um no outro. Exato. Mas se você for pedir o dinheiro para cair na sua conta, é burocrático e lento. Então, pode rolar muito. Pois é. Então, o ideal é que você não caia nessa situação. Certinho, professor. Avançando. Agora vamos para os nossos percentuais de presunção. Bom, como a gente já disse anteriormente, e o nome é bem sugestivo, o lucro presumido, né, é um resultado presumido. Então, ele é determinado mediante a aplicação dos percentuais de presunção. E quem é que definiu esses percentuais? Eles já estão definidos em normativos, certo? Então, não fica aberto para quem quiser, não. Você já tem uma norma que estabelece quais são os percentuais e elas vão ser aplicadas sobre a receita bruta definida pelo artigo 26 dessa mesma legislação, ou seja, dessa mesma instrução normativa, certo? Ainda, sendo possível deduzir, né, da receita as devoluções e vendas canceladas e também os descontos incondicionais. Por quê? Bom, porque isso aqui não é receita, né? Se você vender e o caba devolve, ou ele cancela, ou teve um desconto sem nenhum tipo de contraprestação, né, que são os incondicionais,
Então, aquilo ali não é receita sua. Você não teve aquele valor. Então, não seria justo tributar em cima desses valores. Então, por isso, você pode deduzir da sua receita para efeitos de base de cálculo. Avançando. Bom, a receita bruta, e aí o que compreende, né, dentro da nossa receita bruta? Bom, primeiro, o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria. Então, o preço da prestação de serviço em geral, o resultado oferido nas operações de conta, receitas de atividade de objeto principal da pessoa jurídica não compreendidas nos itens mencionados acima. Opa, deixa eu voltar. Passei demais. Aqui, pessoal, em resumo, o que é que computa como receita? Nós estamos falando de tudo. Seja a sua atividade operacional, seja dinheiro que entre na empresa, né, que não seja referente à sua atividade operacional. Claro que lá na frente nós vamos ver que há momentos separados em que elas entram neste cálculo. Mas aqui fica claro que, meu amigo, é receita, ela vai entrar. De alguma forma ela vai entrar. Não tem essa receita que você vai deixar ela de fora na hora de você efetuar o cálculo. O que você consegue deduzir são, né, as vendas canceladas, as devoluções de vendas e os descontos incondicionais. O resto, meu amigo, você tem que somar lá e colocar para calcular o imposto. Professor. Senhor. Tirando a dúvida aqui, volta bem só o slide, por favor. Espera aí. Tá. Espera aí que o negócio travou agora. O negócio... Volta, moço. No caso, a letra D aí seria os ativos da empresa, né? Vamos dizer assim. Vamos dizer que a empresa tem um carro e quer vender ele. Também é tributado, né? Sim, senhor. Aí a gente entra como outras receitas. E por isso que eu digo que ela não entra, eu vou mostrar lá na frente a sistemática, ela não vai entrar junto com a receita operacional, mas ela entra aqui embaixo, ela não foge. Entrou dinheiro na empresa, tem que tributar, não tem jeito, né? Beleza. Na hora. Então vamos lá, senhores. A nossa tabela, né, com os percentuais de presunção do imposto de renda. Imposto de renda, pessoal. Por quê? Não, porque a da contribuição social é uma outra tabela. Então, cada um tem a sua. E aí, como eu costumo dizer, né, eu tive um professor muito bom, graças a Deus já fui nessa época, e que ele falou, tabela é para ser consultada, não é para ninguém decorar. Então, eu estou apresentando para os senhores, mas eu não estou pedindo que os senhores decorem. Então, isso aqui é para vocês consultarem todas as vezes, é para vocês conhecerem. Então, nós temos na primeira coluna, né, a atividade, né, que é a atividade da empresa, a atividade que gera a receita. Na segunda coluna, nós temos o percentual de presunção, né, que a gente tem que estabelecer. E aqui é porque ele é exclusivamente para as prestadoras de serviço, tá? Com receita anual até 120 mil. Especificamente, são casos à parte, no caso. Então, vamos lá. Revenda de consumo de combustível derivado de petróleo, 1,6%. Eita, rapaz, por que é tão caro a gasolina no percentual? Rapaz, o pessoal ganha centavos naquele, né, no litro. Então, o problema não é bem no varejista aqui, né, onde a gente abastece os nossos veículos. O problema ele é um pouco mais atrás. O Estado. Também. É todo mundo, né? É um conjunto. Não tem como a gente colocar essa culpa só em um dos entes da federação que não vai resolver nunca, né? Tem que ser um Mas conjunto. é bom botar aqui para não... para ficar fixo. Né? Exatamente. Vamos lá. Aí, venda de mercadorias e produtos, né? Exceto venda de combustível para consumo. Então, isso aqui é em geral, né? Vendas, atividades de mercadorias em geral, 8%. Atividade rural também 8%. Industrialização, 8%. Aqui, prestação de serviços hospitalares, tal, que seja mais nessa área da saúde e tudo mais, também 8%. Avançando. Temos ainda serviço de transporte 8%, imobiliária 8%, atividade de construção 8%, saúde e transporte, exceto o transporte de cargas, né?
Então, o exceto, né, de cargas, os transportes que não forem de cargas, vou por exemplo, transporte de quê? Transporte de pessoas, pode ser de pessoas, não tem problema não. 16%. Prestação de serviços relativos à profissão legalmente regulamentada, 32%. Intermediação de negócio, atividade comercial e profissão regulamentada, não se beneficia da redução para 16%. Então, 32%. Professor, e aqueles que se beneficiam? Não, os que se beneficiam fazem parte dos 16%. E quem são eles? Não, aí tem que consultar caso a caso. Como eu disse, é uma tabela e aí não tem como a gente entrar nas especificidades de cada uma das atividades. Aqui é para vocês conhecerem e no momento que se depararem com alguma atividade, vocês olham para a tabela e vêm buscar. Deixa eu ver aqui onde é que eu me enquadro. É nesse, é naquele, é nesse ou naquele. E aí vai indo, né? Administração, locação, construção, coletes de serviço. Então, essa daqui é a nossa tabela, né, para os percentuais de presunção do imposto de renda. O que é que acontece, pessoal? Dentro do imposto de renda, né, nós temos uma... como é que eu posso dizer? Nós temos uma situação específica, né, um pouco diferente, que é o quê? Dentro do imposto de renda, além do percentual de presunção, né, você pode incorrer na situação de ter que pagar um adicional do imposto de renda. Como assim? Bom, na medida em que o seu lucro presumido, né, ele ultrapassar o valor de 20 mil por mês, certo? O valor excedente desse mês, você vai ter que calcular a uma alíquota de 10%, um adicional. Eita, professor, eu não entendi nada. Calma que lá na frente a gente tem um exemplo e fica mais fácil da compreensão. Mas o que eu quero aqui que vocês percebam é o quê? Bom, dentro da minha parcela de presunção, joguei lá a minha parcela de presunção e eu cheguei em mais de 20 mil reais por mês. Eita, rapaz, deu 30. Então, 30 menos 20 dá 10. Só que nós estamos falando que lucro presumido são 3 meses. Então, você tem que fazer isso nos 3 meses. Somou, deu quanto? 20 vezes 3 é 60 mil. É o limite que você tem. O que passar disso, você vai ter que pagar uma alíquota de 10% como adicional do imposto de renda. Por enquanto, vamos ficar nessa parte teórica, mas lá na frente a gente coloca isso na hora dos cálculos. Observação, considerando a apuração do imposto de renda no lucro presumido é trimestral, então, como eu disse, ele tem que ser 60 mil, né? Por quê? Bom, porque se você pode, né, ter até 20 mil por mês, né, que foi o que a gente pontuou aqui em cima, então, em 3 meses, você pode ir até 60 mil. E o que ultrapassar disso é o que a gente vai pagar o adicional do imposto de renda, né, que seria, no caso, os 10%. Avançando, agora vamos para as alíquotas da contribuição social. Bom, da contribuição social, nós temos aqui uma alíquota que tem valores, né, diferentes da do lucro, da do imposto de renda, claro, senão seria a mesma tabela. Então, está aqui, 12% para venda, 12% para atividade rural, para industrialização e para prestação de serviços hospitalares, tal, muito aqui focado na parte da saúde. Então, toda essa galera com 12%. Ainda, serviço de transporte de carga, atividade de construção por empreitada, construção. Então, aqui, pessoal, a gente apresenta para vocês uma alíquota que pode chegar, né, aqui a 32%, ó, prestação de serviço. Muito na parte de prestação de serviço, o pessoal sempre aumenta a carga tributária. Por quê? Porque a gente acaba tendo um menor valor de carga tributária agregado na prestação de serviço, porque você não tem mercadoria. Você não tem produto, então é muito a sua mão de obra, então você tem uma margem de lucro realmente maior. Por isso que a presunção da prestação de serviço, ela acaba sendo maior do que o comércio e o da indústria. Avançando. Agora, em relação à base de cálculo para o imposto de renda e a contribuição social.
Bom, a base de cálculo do lucro presumido será definida pela soma dos valores resultantes da aplicação dos percentuais de presunção. Então, nós apresentamos para vocês duas tabelas, uma do imposto de renda e a outra da contribuição social. Aquelas alíquotas, aqueles percentuais de presunção, eles vão ser jogados em cima da receita, né, aferida no trimestre. E aí você encontra a base de cálculo. Nos termos do artigo 39, né, da instrução, serão acrescidos às bases de cálculos no mês que forem aferidos os ganhos de capitais. Eu acho que foi o Anderson, né, que perguntou. Então, ó, vai ser acrescido ganho de capital e demais receitas e os resultados positivos decorrentes de receitas não compreendidas na receita bruta. Ou seja, pessoal, ganhou dinheiro, não tem jeito, ele vai entrar. Ele pode não entrar no primeiro momento, mas ele entra no segundo momento. Então, o que nós temos? Ganho de capital auferidos na alienação de participações societárias permanentes em coligadas e controladas. Também, receita de locação de imóvel quando não for este o objeto social da pessoa jurídica. Então, é uma receita não operacional, também vai entrar. Ganhos de capital auferido na devolução de capital e bens e direitos. A diferença entre o valor em dinheiro e o valor dos bens e direitos recebidos de instituição isenta a título de devolução de patrimônio. Então, pessoal, nós temos aqui uma série de valores, né, que podem entrar e eles vão fazer parte. E aí, como é que eles fazem parte? No nosso esqueminha, a gente apresenta para vocês. Primeiro, claro, nós temos o que aqui? A receita operacional, que é aquela receita, é aquele dinheiro que entra em decorrência da atividade principal da empresa. Depois, nós podemos o quê? Deduzir os descontos incondicionais, os cancelamentos, as devoluções. Então, quando você retira, né, da receita as deduções, você vai encontrar a receita líquida. Na receita líquida, em cima dela, nós iremos inserir o quê? A alíquota de presunção, que é aquelas alíquotas das duas tabelas que nós apresentamos para vocês. Quando inserir, né? Quando for inserido a alíquota e jogada em cima da receita, daqui vai surgir o que nós chamamos do lucro presumido. E aí, pessoal, após o encontro deste lucro presumido, nós vamos ter que acrescentar aqui, ó, aqui antes, é a hora, ó, nós vamos ter que acrescentar aqui as outras receitas. Quais elas? Todas elas. Todas as outras receitas que não tiverem entrado aqui, elas vão ter que entrar aqui agora. E aí, percebam que nessas receitas, ela já vai integrar diretamente quem? A base de cálculo, né, do lucro presumido. Por quê? Porque naqueles percentuais de presunção de 8%, de 12%, nesses percentuais, eles não contemplam essas atividades. Por quê? Porque a gente define o percentual pela nossa receita operacional. Ou seja, esses percentuais, eles dizem respeito a quem? A nossa atividade principal. Então, tudo que nós percebermos que seja fora da nossa atividade operacional, ela vai integrar diretamente já o nosso lucro presumido. Para efeitos de quê? De chegarmos finalmente na base de cálculo do tributo.